Bom, pessoal, vamos voltar aqui com a nossa videoaula, né? Então, ó, dando continuidade aqui ao assunto anterior, né? A gente viu como é que a gente pode servir um arquivo estático, né? Mas agora a gente tem a necessidade de servir, por exemplo, vários arquivos estáticos ou outros tipos de arquivos estáticos, né? Não apenas o meu arquivo index.html que está dentro da minha pasta pública, tá? Antes de a gente fazer isso, eu vou pegar aqui algumas informações que a gente recebe na requisição para que a gente possa ter uma ideia de como a gente vai implementar isso, tá? Então eu vou utilizar a função aqui, ó, console.log, onde eu vou logar no console do meu terminal, por exemplo, algumas informações, por exemplo, requisição ponto método, tá? Ou seja, qual foi o método HTTP que foi utilizado para fazer essa requisição, tá? A gente viu isso também em aulas anteriores, né? E a gente viu que toda a requisição do HTTP ela é formada pela linha de requisição, que possui exatamente o método da requisição, a URL e a versão do HTTP que está sendo utilizado, tá? Então eu vou mostrar aqui a requisição, eu vou somar essa string, né, que aqui o método aqui é uma string, vou concatenar com o resultado de, vou botar aqui uma stringzinha vazia, né, para dar um espaçamento aqui, de requisição ponto URL, que é exatamente a URL que foi solicitada pelo cliente, né, no caso aqui pelo navegador web, tá? Então, vamos testar isso daqui. Então vou colocar meu servidor para executar. Node index.js. Tá? Então, quando eu voltar aqui no meu navegador agora e recarregar essa página, ele recarregou, né? Não mudou nada. Mas se eu vir aqui agora aqui no meu terminal, no meu PowerShell, eu vejo que agora ele me retornou aquelas informações. Olha, o método utilizado foi o método get e o caminho, né, ou a URL foi o barra, tá? Então, se a gente acessar aqui agora, por exemplo, ó, barra admin, o que que ele vai mostrar aqui pra gente? Tá aqui rodando, tá processando, tá. Então, ele mostrou agora, né, ó, get, o método get, barra admin, tá? Ou seja, ele solicitou o arquivo aqui, né, no caso aqui, o caminho barra admin. Se fosse, por exemplo, perfil.html. Então ele vai mostrar aqui perfil barra HTML, né? Então a gente pode até ver que está relativamente fácil, né? Porque basta agora eu pegar então essa URL, em vez de eu ler sempre o arquivo index.html que está dentro da pasta pública, eu vou ler o que? O arquivo que vai ser solicitado pela requisição.url, que vai estar também dentro da minha pasta pública, né? Porque lá eu vou colocar todos os meus arquivos estáticos, tá? Então, a princípio, né, seria uma substituição muito simples desse tipo aqui, requisição.url, beleza? Então, vamos testar se isso aqui vai dar certo, tá? Então, eu vou finalizar aqui meu servidor, colocar ele para executar novamente. E se eu recarregar agora essa página aqui, ó, ele vai dar um problema aí que não foi possível se conectar. E se a gente abrir aqui o terminal, a gente vai ver que teve um erro aqui, ó, né? O erro, o tipo dele é de não encontrado, né? E ele não achou, ó, esse arquivo ou diretório e ele abriu exatamente aqui, mostra qual o caminho que foi solicitado, ó. Node HTTP pública barra perfil.html, tá? Ou seja, não existe esse arquivo. Beleza, é verdade, né? Então vamos criar esse arquivo, salvar ele, tá? Chamar de perfil.html. Vou salvar ele dentro da pasta pública, tá? Dentro da pasta pública. E aqui agora eu vou digitar novamente aqui um HTMLzinho, chamar aqui de perfil.
E aqui eu vou colocar um H1 que tenha texto de perfil, tá? Então vamos colocar de novo aqui agora o servidor para executar. E vamos rodar novamente aqui o servidor. E agora deu certo, tá? Então se eu voltar aqui e tentar acessar só a barra, ó, ele vai dar novamente um erro, porque ele não conseguiu aqui, ó, ele não, quando ele foi ler o diretório, esse diretório não tem um arquivo principal, digamos assim, tá? Por quê? Porque como a gente colocou apenas, ó, localhost barra, tá? Localhost barra, que foi exatamente o arquivo aqui que ele tentou ler, beleza? Ó, tanto é que a gente recebeu aqui, ó, get barra, né? Então, quando ele tenta ler esse arquivo, dá um erro, porque isso na verdade é um diretório, né? E um diretório contém vários arquivos, né? Como é que ele vai saber qual é o arquivo que é para ser lido? Então, para a gente contornar esse problema, a gente precisaria colocar um pouquinho de lógica aqui, ó, tá? Vamos ver se a gente consegue acessar só o arquivo, ó, barra index.html. Vamos ver se a gente consegue. O servidor não está rodando, né? Vamos colocar ele para executar. Se a gente consegue acessar agora o arquivo index.html. Ó, a gente conseguiu, né? O index.html deu certo. O perfil.html também deu certo, tá? Então, beleza, né? Então, a gente já consegue acessar aí o index, né? Então, o que a gente precisa fazer é só colocar que a gente vai ter, por exemplo, um caminho padrão, um valor padrão, para que caso ele não consiga encontrar, ele retorne, por exemplo, o arquivo index.html para a gente, né? E a gente pode fazer isso dessa seguinte forma, ó, por exemplo. Então, se, né, no caso aqui, se a minha requisição .url, tá? .url, ela for igual a barra, tá? Então a gente pode dizer aqui que o arquivo que a gente quer ler, por exemplo, o arquivo padrão, vou chamar aqui de arquivo, ele vai ser igual a index.html, beleza? Caso contrário, se não, o meu arquivo vai ser igual, por exemplo, a requisição.url, tá? E aí eu não defini esse arquivo, né, em nenhum lugar. Vou definir ele aqui então em cima. Agora percebo que eu vou usar o let ao invés do const, por quê? Porque ó, dependendo agora de alguma verificação que a gente vai fazer, o valor, o conteúdo que esse arquivo guarda, né, vai modificar, né? O caminho para esse arquivo vai modificar. Então let arquivo. E eu poderia até passar um valor inicial aqui para ele e simplificar o meu if, né? Então por padrão ele vai ser o index.html, por padrão. Tá? Então agora, em vez de eu verificar se a minha requisição.url é igual à barra, eu verifico se ela é diferente. Então, se ela for diferente de barra, eu vou dizer que o arquivo então em questão é requisição.url. Caso contrário, ele vai continuar sendo index barra ou index.html, tá? Então aqui agora, quando eu fizer aqui o meu read sync, o meu read file sync, em vez de eu passar aqui a própria requisição.url, eu vou passar agora o conteúdo do meu arquivo, da minha variável arquivo, certo? Então acredito que com esse código a gente consiga corrigir aquele problema, tá? Vou colocar aqui novamente para rodar. Então se eu vier aqui acessar index.html, continua funcionando. Se eu acessar perfil.html, continua funcionando. E se eu acessar aqui agora o simplesmente barra, continuou funcionando também, devolveu aqui, né, meu título, tá? Mas se eu acessar aqui agora, ó, barra admin,
Aí ele vai, mesmo assim, informar um erro, tá? E aí a gente não tem como mesmo processar aqui e ter... A gente poderia colocar para toda vez que desse um erro, né? Devolver o index, mas eu acho que isso não é interessante. Quando a gente acessa a barra, sim, tá? O servidor não está rodando. Deixa eu colocar ele novamente aqui para rodar. Quando a gente acessa simplesmente barra, é interessante que localhost, né? 3000 barra, é interessante eu carregue a minha página principal, né? O meu index.html. Mas as outras rotas não, a gente poderia, por exemplo, mostrar um erro quando acontecesse algum problema, tá certo? Antes da gente falar um pouquinho de como a gente poderia fazer esse tratamento de erro, gostaria de falar um pouquinho para vocês como é que funciona a questão da leitura de arquivos de maneira assíncrona no Node.js, tá? Então, o grande problema desse nosso código aqui é que essa função aqui, filesystem.readFilesync, ela, para cada requisição que chegar no meu servidor, ela vai ler esse arquivo. E se esse arquivo aqui for muito grande, ó, eu vou ficar travado aqui nessa requisição e o meu Node.js não vai conseguir processar outras requisições, tá? Como esse nosso arquivo, por enquanto, né, ele é pequenininho, digamos assim, a gente não chega a ter um problema de performance, alguma coisa assim que vai impactar de fato, né, a execução do nosso programa, tá? Mas a gente tem que ter consciência que isso é um problema, tá? E o Node resolve isso através das operações de I/O, de entrada e saída, ou normalmente de leitura e escrita de arquivos e outros documentos que são, digamos assim, mais pesados, utilizando operações assíncronas. Então, em vez de eu ler esse arquivo de maneira síncrona, eu vou ler ele de maneira assíncrona, tá? Através da função readFile. E essa função agora ela não me retorna mais nada, tá? Eu não tenho mais esse conteúdo aqui, beleza? E o que acontece é que essa minha função agora ela vai ler de maneira assíncrona, ou seja, é como se o Node recebesse o pedido de leitura desse arquivo, mas ele, Node.js, não vai fazer a leitura propriamente dito. Ele vai delegar para um trabalhador, para um worker, tá? Para uma outra thread, e essa outra thread é quem vai ler esse arquivo, tá? Quando esse arquivo for terminar de ser lido ou que acontecer algum erro na leitura, o Node.js que ele vai chamar uma função que é normalmente nomeada de callback, ou função de retorno, uma função que vai ser chamada após a leitura desse arquivo ser concluída, tá? Então eu posso passar aqui, ó, uma função, sendo que essa função ela vai receber como parâmetro um possível erro, se acontecer algum erro, ou o conteúdo, tá, desse arquivo. Então, vou abrir aqui ela, fechar ela. E agora que assim, dentro dessa função, a gente poderia fazer, por exemplo, um tratamento de erro. Se tiver algum erro, por exemplo, ó, se a variável erro tiver algum valor associado para ela, a gente pode, por exemplo, devolver aqui um resposta.writeHead, ou seja, eu vou escrever o cabeçalho da minha requisição, onde eu vou dizer que o status é 404, ou seja, que aquele arquivo não foi encontrado, tá? E eu poderia finalizar minha resposta.end, com, por exemplo, um parágrafo, um H1, um HTML, poderia ser, tá? Alguma coisa assim. Vou mandar simplesmente o texto not found, ou em português, né? Não encontrado. Beleza? Então, se tiver algum erro, né, eu vou mandar isso. Caso contrário, else, o que é que eu vou colocar? Eu vou mandar na minha resposta exatamente o conteúdo que foi devolvido pela função aqui, tá? Então, pessoal, essa função ela é uma função anônima, né? Eu não tenho um nome para ela, e ela vai ser executada sempre que eu terminar de ler algum arquivo aqui
nessa função readFile que está sendo executada de maneira assíncrona, tá certo? Então, se tiver algum erro, por exemplo, se eu não conseguir ler esse arquivo por qualquer motivo que seja, eu vou mandar aqui um write read, onde o status vai ser 404, ou seja, um erro no lado do cliente. Tá? O cliente solicitou algum arquivo, algum recurso que não existe no meu servidor HTTP, e eu mando aqui também um textinho aqui como resposta, tá? Não encontrado, tá? Poderia mandar só o cabeçalho, mas eu estou mandando aqui também um texto, beleza? Caso contrário, ou seja, se não tiver nenhum erro, né, se eu conseguir ler o conteúdo desse arquivo sem nenhum problema, eu vou devolver esse conteúdo aqui, tá? Então vou salvar esse arquivo aqui e vamos colocar ele para executar agora. Está aí executando. Então, se eu recarregar aqui a página, né, tudo bem. Vou acessar a rota aqui index.html, tudo bem. Acessar a rota perfil.html, tudo bem também. Agora, se eu acessar alguma rota que eu não tenha nenhum tratamento, por exemplo, ó, /admin, ó, ele vai devolver aqui o não encontrado, né? E aí, como a gente não colocou o head com o chasset, né, direitinho, ele deu esse problema aqui de encoding aqui, né? Ficou estranho, tá? A gente pode corrigir aqui. Aí eu vou criar então aqui uma página, vou criar aqui então um arquivo. Tá, eu vou criar aqui então um arquivo aqui. Criar aqui um novo arquivo, vou mostrar uma outra forma como é que a gente pode criar um arquivo, ó. Vez que eu estou aqui dentro da pasta pública, eu posso vir aqui, ó, criar um novo arquivo aqui. Vou chamar esse arquivo de erro, ou botar chamar de 404.html, tá? E a gente vai colocar só aqui um templatezinho. Deixa eu botar aqui o título, né? Não encontrado, certo? E no body aqui também a gente vai colocar um H1 com texto não encontrado. Beleza, o idioma aqui, né? Português do Brasil. Idioma da página. Tudo bem. Então agora aqui, ó, quando der algum erro aqui no meu index aqui, né? Em vez de eu simplesmente devolver aqui, né, o não encontrado, eu posso fazer a leitura desse arquivo, né? Guardar aqui no conteúdo. E o arquivo que eu quero ler vai ser exatamente fs.readFile. Posso usar tanto o readFile como o readFile sync, tá? Eu vou usar o sync aqui só para a gente ver os dois usos de maneiras separadas, tá? E o caminho para esse arquivo é pasta pública barra 404.html. Beleza? E aí eu devolvo aqui no end, né, agora o meu conteúdo. Então, deixa eu recarregar aqui esse servidor. E aí agora ele vai mostrar, né, não encontrado com o encode certinho, tá? Então toda vez que eu acessar alguma coisa aqui, algum recurso que não exista, ele vai me devolver agora um 404 não encontrado, tá? Poderia até mudar aqui o conteúdo do 404.html, mas vamos deixar assim, né? Então, olha, tudo que a gente colocar aqui agora dentro dessa nossa pasta pública, imagem, arquivo de CSS, arquivo de JavaScript, esses arquivos vão ser processados sem nenhum problema, né? E sempre que a gente não encontrar esse arquivo, que acontecer algum problema, a gente vai devolver aqui um 404, né? Um status 404. Então, com isso, a gente consegue criar aí um servidor web, né? Bem simplesinho, mas que está servindo arquivos estáticos já. Para a gente ver isso na prática, ó, eu vou colocar aqui que esse meu arquivo aqui de perfil.html,
ele vai carregar um script, tá? Vai carregar um script, sendo que esse script aqui, eu vou nomear ele aqui através de aplicação.js, tá? Então, eu vou criar esse script com esse título aqui, né? Esse JavaScript aplicação.js dentro também da pasta public, tá? Então, eu vou criar aqui aplicação.js. E esse aplicação.js eu vou simplesmente fazer, por exemplo, um alert olá mundo. Beleza? Então, não confundam, tá, pessoal? Olha, esse aplicação.js que está dentro da pasta pública, ele vai ser executado no navegador e não no Node.js, tá? No Node.js essa função alert nem existe, beleza? E vamos salvar aqui e vamos recarregar novamente aqui a página de perfil e vamos ver se isso dá certo. Então, perfil.html, ó, ele mostrou aqui o Olá Mundo, né? E foi exatamente interpretado pelo navegador. Que poderia ter também, colocar aqui no perfil, ó, poderia colocar um link, né? Um link para uma folha de estilos, onde eu vou chamar aqui de estilos.css. Eu vou criar também esse arquivo de estilos.css dentro da minha pasta public, tá? E aí eu vou colocar alguns estilos aqui, por exemplo, que os H1s eles vão ficar com a cor red, né? Ficar vermelha. Então, se eu recarregar essa minha página de perfil, ó, além de aparecer aqui o JavaScript Olá Mundo, meu perfil também ficou vermelho aqui, né? Então, poderia colocar imagens aqui dentro, poderia criar outras subpastas, né? Por exemplo, dentro da pasta pública, eu vou colocar uma pasta imagens, tá? Sem nenhum problema. E aí eu posso acessar essa imagem. Chamei aqui na página de perfil, ó. Eu vou colocar aqui a tag img, onde o caminho para ela é barra imagens, né? Barra, por exemplo, o nome da minha imagem que está dentro dessa pasta. Então eu vou ver se eu encontro aqui alguma imagem aqui. Pior que eu acho que eu não tenho nenhuma imagem no computador. Deixa eu ver aqui se na parte de downloads eu tenho alguma imagem salva. Ih, gente, tenho não, tá ruim, hein? Não é possível. Download não tem. Tá, então vamos baixar aqui alguma. Pesquisar aqui por alguma imagem. Internet baleando um pouquinho. Ver se a gente consegue aqui visualizar essa imagem. Tá, carregou aqui. Então vou salvar essa imagem dentro lá, ó, da área de trabalho, node_htp, pública, imagens, e o nome dela, ó, ifp, tudo maiúsculo, ponto, jpeg, né? Então vou salvar aqui ela. Salvei. Então se eu vier aqui em imagem e digitar agora, né? ifp.jpeg, né? JPEG, ele vai aí conseguir agora recarregar essa página, né? Ele vai mostrar aqui a imagem, tá? Direitinho lá. Então é isso, tá, pessoal? Então a gente acabou aqui de criar um servidor web para servir arquivos estáticos, né? Então vocês podem inclusive pegar aí, se vocês todos os arquivos HTML, CSS, JavaScript que vocês viram na disciplina de programação, de introdução à programação web, vocês podem, por exemplo, colocar dentro dessa pasta pública aqui e é para funcionar tudo direitinho, tá? Então, por hoje é só. A gente pode, né, revisar um pouquinho aqui o que a gente está fazendo.
Então se lembre agora que o nosso processo de requisição, né? A cada requisição que chegar, ele vai logar qual foi o método do HTTP utilizado e qual foi a URL que foi solicitada pelo navegador. Por padrão, o arquivo que a gente vai ler vai ser o arquivo index.html. E se a URL requisitada for diferente de barra, o arquivo que vai ser solicitado, o arquivo vai ser lido pelo Node.js, vai ser exatamente igual à requisição.rl, tá? Então eu vou ler esse arquivo através da função readFile do módulo fs do Node.js. Essa função é uma função assíncrona, tá? Então ela vai ler esse arquivo aqui e quando ela terminar a leitura desse arquivo, ela vai chamar essa função aqui, tá? Essa função, ela vai, se ela receber algum erro, ela vai ler o conteúdo do arquivo 404.html que está dentro da pasta pública. A gente está fazendo isso de maneira síncrona, né? Utilizando aqui o FileSync. Né? A gente vai escrever no cabeçalho da resposta o status 404 e vai mandar como conteúdo exatamente o conteúdo do arquivo que foi lido aqui, 404.html. Tá? Caso contrário, se não acontecer nenhum erro, a gente vai simplesmente mandar para a nossa resposta o conteúdo do arquivo que foi lido. Tá? A gente poderia também colocar aqui no resposta, se não desse nenhum erro, né, o tipo do conteúdo que a gente está lendo, né? Porque a gente simplesmente está mandando aqui, não importa muito o tipo do conteúdo, a gente não está devolvendo essa informação para o navegador. Por exemplo, se foi uma imagem, eu deveria colocar aqui um cabeçalho dizendo que o content type disso era uma imagem, se é um texto e assim sucessivamente, tá? A gente não está tendo nenhum problema de renderização aqui no lado do navegador, porque os navegadores hoje em dia eles são espertos e eles procuram inferir qual o tipo do conteúdo baseado no que eles estão recebendo como resposta, tá? Mas a gente poderia fazer essa brincadeirinha aí, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, treinem, pratiquem, tá? E qualquer dúvida aí é só chamar, tá? Então até a próxima videoaula. Valeu!